Vamos lá, manchete da Poliana. Vou falar do Bolsonaro, né? É do irmão. Não, é do Bolsonaro. Irmão do Jair. Não, é do Bolsonaro. Olha, ó. Já vai falar do irmão do Jair, que apagou. Amadeu, ele praticamente apagou o nome, né? Tem regra na Justiça Eleitoral para você ter um tamanho proporcional do nome do vice. Do primeiro nome, né? Não tem regra específica. A gente está falando sobre o candidato a prefeito lá na cidade de Registro, em São Paulo, que não é nada mais, nada menos do que irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O nome dele, eu fiquei vendo assim, fiquei caçando, mas encontrei. O nome dele é Roberto, tá? Ele Roberto? É lá de Eldorado. É Renato, não? Renato. Olha, viu como é um nome até complicado? Renato, Amadeu, obrigado. É o Renato Bolsonaro. Olha o tamanho do nome dele ali na propaganda eleitoral, ó. Para você que tá no rádio, não dá para ver, mas é bem pequenininha, assim, bem miudinha. Aparece mesmo. Dá para ver ou não dá, Ari? Só dá pra ver o nome do Bolsonaro. Eu achei que o Bolsonaro já tivesse caído na real e fosse candidato a prefeito no interior. Mas ele não tá inelegível? Ah, é mesmo. E tem lá o Bolsonaro 22. Tem o Bolsonaro 22. E, Amadeu, ele está apostando na transferência de voto do eleitorado do irmão, né? Bolsonaro, que em 2022, lá na cidade de Registro, obteve 70% dos votos, e ele está fazendo essa dobradinha para ver se cola para ele também lá no município. Mimetizando. Mimetizando. Mas ele parece com o Bolsonaro, fisicamente falando, olha. Parece, Parece, olha aí. E são muitas as semelhanças. Parece, ele também tem um Amadeu, vice-militar. Não, rapaz. Eu acho. Sei lá, acho que não. Eu prefiro porque o Bolsonaro candidato, é mais cheinho. O Bolsonaro eu acho que o candidato é um pouco mais vistoso. Mas parece. Isso. Meu Deus. Parece... Parece um pouco, mas nenhum dos dois é vistoso. Não dá para colocar esse adjetivo, não. Opa. Parece, professor? Parece ou não parece, professor? Eu vou deixar o vistoso de lado. O vistoso, não vou entrar nessa questão. Então, ótimo. Mas é o seguinte, a cidade de Registro é a principal cidade do Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira é a zona mais pobre do estado de São Paulo. Esse senhor não mora em Registro, mora numa cidade próxima, não sei se é Paraguaçu, ou uma cidade ali, Paraguaçu, parecido ali no Vale do Ribeira. Ele já tentou ser prefeito, não conseguiu. Tentou ser político, não conseguiu. Então, ele está fazendo uma coisa que é comum aqui em São Paulo. Virou a casa na mãe Joana aqui. A Rosângela Moro, simpática senhora, ela é candidata a vice-prefeita de Curitiba e deputada estadual por São Paulo. É fantástico. Tudo em nome da lei, hein? Tudo em nome da lei, claro. E agora, esse Renato... ele é candidato em Registro, não mora em Registro. E Registro é uma cidade que tem uma tradição de algum tempo para cá, que o Samuel Moreira foi várias vezes eleito prefeito, foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, lá do Registro, e foi deputado federal. E é o favorito nas eleições, inclusive. Então ele está tentando usar o irmão do Bolsonaro, o sobrenome, né, apagando o seu próprio prenome, para achar que com isso ele pode vencer Samuel Moreira em Registro, lembrando que ele não é de lá, não tem o mínimo conhecimento da cidade. Mas hoje, Amadeu, isso é pouco relevante. O eleitorado não quer nem saber se a pessoa conhece ou não a cidade. Vide Pablo Marçal, em São Paulo. Gente, mas ele mora em Registro, Apoliana. Miracatu, Amadeu. O nome Miracatu. Ele nasceu em Eldorado. Sim. Aí é candidato em Ribeira, mas mora em Miracatu. Mas não pode. A confluência geográfica que não existe? Candidato em Registro, né? Registro. Ele mora em Ribeira. Não, Vale do Ribeira, que o professor explicou a cidade de Registro. Vale do Ribeira. Porque Eldorado é aquela região do Vale do Ribeira. Ele é candidato em Registro, obrigada, Ari. Nasceu em Eldorado e mora em Miracatu. E pode? Se o morar numa cidade e ser candidato em outra? Ele tem que ter domicílio eleitoral pelo menos 6 meses antes, né? Ele deve ter transferido. 6 meses antes. Com certeza transferiu. Ele transferiu, mas continua morando na outra cidade, né? Vai ganhar? Mas tem um monte de prefeito aqui. Você que pesquisou lá, Poliana, a Policy, ele vai ganhar?
Amadeu tem muita Se o Bolsonaro teve 70% dos votos e ele adotou o nome do Bolsonaro, o nome dele sequer aparece, é provável, né? Miracatu é do lado, professor? Você que é da região aí, São Paulo? Miracatu, você vai descendo a BR-116 em direção ao Paraná. Eu mais não desconheço a região, é a região produtora de banana, tem muita produção de banana na região. Uhum. É a região mais pobre do estado, né? E a grande questão é que ele quer aproveitar da popularidade do irmão. Mas isso virou aqui em São Paulo a Casa da Mãe Joana. Eduardo Bananinha Bolsonaro mora em São Paulo? Não. Ele mora no Rio, com a esposa, tem vida profissional, política no Rio. E há 3 mandatos é deputado federal por São Paulo e quer ser, em 2026, senador por São Paulo. Ou seja, a lei não é cumprida. E todo mundo sabe que o endereço falso, que ele é falsário, que ele usa aqui no metrô Vergueiro, porque ele não mora aqui. Todo mundo sabe aonde ele mora, não mora. Então virou a Casa da Mãe Joana, eles vão trocando de cidade para cidade, e o domicílio eleitoral, que é uma exigência legal, se não me engano, da década de 60, porque até então não era exigido o domicílio eleitoral. Exemplo, 1945, Getúlio Vargas foi eleito deputado federal por 7 estados e senador por 2, Rio Grande do Sul e São Paulo, mas não tinha domicílio. E o Jânio Quadros foi eleito em 58, deputado pelo Paraná e era governador de São Paulo. Em 65, 6, se não me engano, para prejudicar o Marechal Lott, que seria candidato ao governo da Guanabara, o regime militar inventou o domicílio. Como ele morava em Petrópolis, ele não podia ser candidato ao governador da Guanabara. O mais jovem vai dizer assim, mas o que é Guanabara? É a cidade do Rio de Janeiro que foi estado 15 anos. Então, a partir dali, teve o domicílio eleitoral. E a lei está clara, tem que ser cumprida, goste ou não. Só que eles fazem a maracutaia. Agora, de quem é a culpa? Aí, daria para discutir, né? Vamos lá, Lula quer punição para quem bota fogo